Salve, vitrinautes! Agora é assim, a gente põe um ezinho no fim para definir todos os gêneros. Então é isso aí, vitrinautes do meu Brasil. Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Século da Fotografia. E hoje nós vamos homenagear um fotógrafo, um grande fotógrafo, que nos deixou agora, essa semana agora, dia 10 de setembro, ele faleceu. Hoje nós vamos falar de William Klein. William Klein é um fotógrafo norte-americano. Ele nasceu em 1926 em Nova York. E eu dou um doce para quem adivinhar qual a origem dele, da família dele. Já pensaram? Tenho certeza que vocês responderam certo. Origem húngara. Pois é, mais um fotógrafo que tem a sua origem, sua história lá na Hungria. Confesso que até eu fico surpreso ver tantos fotógrafos com essa tradição da Hungria. O apelido dele era Bad Boy, vai se saber por quê. Mas ele se formou em pintura em 1948 em Paris. E logo no começo, em 50, ele começou a dar os primeiros passos na fotografia, experimentando a fotografia abstrata. Veja lá, nos anos 50, ele já estava nisso, na onda do modernismo, né? Mas logo depois ele começou a se encantar também com a fotografia descritiva do mundo real e começou a fazer outros trabalhos. Em 1954, o editor da revista Vogue procurou William para propor trabalho para ele. Revista Vogue, de moda, famosíssima. E o William perguntou para ele, mas para fazer o que lá? Ele não tinha ideia do que era Vogue. Ele não sabia o que era editorial de moda, ele era avesso a essas coisas. E o editor da Vogue foi convidá-lo justamente porque ele viu uns trabalhos de abstrato, uma exposição de abstratos do William Klein. E ele achou que podia ser uma coisa diferente, podia fazer um trabalho mais criativo, né, no editorial de moda. E aí ele começou a fotografar para a Vogue e ele tinha um olhar completamente diferente. Então, essa cena para a época era uma coisa completamente maluca, né? A modelo com essa tela na frente, com a fumaça saindo, era uma coisa bem incomum. E ele começou a fazer muitas intervenções e locações em rua. Então, tem motorista de táxi olhando para o modelo, tem um espelho do lado refletindo uma outra modelo que está em frente. Ele explorou muito esse recurso de espelho. Essa foto foi feita em Roma, e as modelos estão atravessando uma faixa, e curiosamente ele consegue colocar a modelo ali, destacar o assunto, que é a moda, mas mesmo assim em volta tem esse ambiente totalmente ruidoso em termos de visuais, mas a modelo está destacada ali. Essa foto aqui numa barbearia, e tem umas cores bem pastéis ali, e as modelos estão se destacando com uma cor mais vibrante. Vermelho e verde são complementares, e mais vibrante dentro desse cenário. Nessa foto, por exemplo, tudo em volta é meio pastel, meio nebuloso, a gente sente que tem uma fumaça, uma cidade poluída, isso é Nova York. E a modelo ali, ela fica destacada, ele consegue sempre dar um destaque para a modelo. Essa em preto e branco tem uma pessoa segurando ali no primeiro plano um manequim, alguma coisa assim, mas a modelo, que é o assunto, que é a moda, ela sempre fica em destaque. Essa aqui no museu, né? O funcionário carregando um quadro ali. De novo, cena de rua, ele fazia muitas locações de rua. Tem um carro passando no primeiro plano aqui. É uma coisa muito espontânea, com muito movimento. É uma das características do trabalho dele, é esse panning, muita coisa tremida, coisas em desfoque. De novo, o espelho, com já outros modelos. E aí, ele, na verdade, quando ele aceitou o trabalho para a Vogue, ele tinha proposto para o editor fazer um trabalho, um ensaio sobre Nova York para ser publicado depois.
Era uma espécie de diário fotográfico em Nova York. E esse trabalho nunca foi aceito, nunca foi publicado pela Vogue e nenhum editor americano concordou em publicar esse trabalho, que ele começa com esse tipo de foto. O título dessa foto, inclusive, para vocês terem uma ideia, é Uma Bomba Atômica em Nova York. Então, ele era muito contundente na linguagem dele. As fotos desse ensaio, elas são muito cruas, muito fortes, poderosas. Então, esse monte de poluição visual, a gente fala de cidade grande, Nova York, uma cidade que todo mundo quer conhecer, mas tem essa feiura, essa coisa bruta por trás. Personagens do dia a dia que ele ia fotografando, né? Essa foto é assustadora. Lembra um pouco uma foto do Cartier-Bresson de um presidiário que está com a perna para fora da grade. Essa violência, essa rudeza do olhar do fotografado ali, né? E ele dizia que ele queria fazer exatamente o contrário do Cartier-Bresson. Ele queria uma coisa onde ele pudesse interferir. Ele queria uma coisa urbana da rua, mas onde ele pudesse fazer intervenções, entrar na cena. E o Cartier-Bresson tinha aquela coisa mais de esperar o momento acontecer. Era pura poesia que ele captava pela lente. E o William Klein, não. Isso é uma foto de uma banca de jornal e na manchete ali está uma prisão, os policiais ali tá, é uma cidade violenta. Ele está descrevendo com esse trabalho uma cidade violenta. Esse monte de reflexo, o nome dessa foto é hambúrguer 40 cents, que é o preço do hambúrguer que aparece ali. E esse monte de reflexo da rua, a cidade está invadindo a lanchonete ali. E em 58 ele recebeu um convite do Federico Fellini, olha só que coisa interessante, para fazer um ensaio sobre Roma. Veja como as coisas repercutem. Então, ele fez esse ensaio sobre Roma, é um ensaio mais engraçado, mais alegre. Essa foto aqui chama Sinal Vermelho, né? Que a pessoa está parada ali em cima da Vespinha, que é aquela motoneta ali, olhando, esperando o sinal abrir. E depois desse trabalho, ele fez outros vários em Moscou, Tóquio, em outras cidades. Ele se encantou com o Street View e foi um mestre do Street View norte-americano. E ele morreu agora, no dia 10 em Paris. Ele foi morar definitivamente na Europa. Então está aqui a nossa homenagem a esse grande fotógrafo que não é muito comentado. E no meu meio, as pessoas que eu conheço não falam muito desse fotógrafo. Eu mesmo conhecia, mas não conhecia muito o trabalho dele. Aí me debrucei sobre isso e acabei me encantando também mais do que eu imaginava. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem a gente está aqui e tem mais. Até lá.